Muito boa tarde, a paz do Senhor a todos, louvado seja Deus. Eu quero ler um texto bem interessante em Filipenses capítulo 4, especialmente no verso 6, mas antes eu quero falar sobre ansiedade, sobre síndrome de pânico e também esse texto vai falar sobre isso, uma solução aqui nesta palavra, no capítulo 4, especialmente no verso 6. Eu quero ler para os irmãos. Não estejais inquieto por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Em Cristo Jesus está aqui o remédio. Em Cristo Jesus, a paz excede nosso coração, em nosso pensamento, em nosso entendimento, e Ele guardará os nossos corações. Como podemos fazer tudo isto para que a ansiedade fique longe de nós? Diz o texto: estejais conhecida diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Este é o remédio. Tem um hino, não me fala a memória, no hino da harpa, eu acho que é 302, que diz assim: em vez de murmurar, cante. Eu posso dizer desta maneira: em vez de murmurar, ore. O texto diz aqui: antes de tudo, estejais em oração e súplica ao nosso Deus, para que a paz de Deus excede todo o entendimento e guardará os vossos corações, o vosso sentimento em Cristo. Porque a ansiedade, irmãos, não é bom para ninguém. A ansiedade ele traz um problema muito sério para a nossa saúde, ele prejudica muito. Às vezes as pessoas ficam ansiosas, estressadas, brigando o tempo todo, fica inquieto, achando que o tempo não passa, as coisas estão demorando, as coisas não vêm logo, por que não acontece assim, por que acontece tudo errado, a pessoa fica preocupada, esperando, tendo esperança, quer que aquelas coisas aconteçam hoje, quer que as coisas sejam resolvidas de uma noite por dia, e a pessoa fica ansiosa, o coração fica alterado, o nosso organismo se altera cada vez mais. Eu quero dizer para os irmãos, o nosso corpo, ela é marcada de acordo com um tempo determinado, ela funciona de acordo com um tempo determinado por Deus. Nós não podemos bagunçar com a nossa mente, com o nosso coração. É por isso que existem muitas pessoas doentes devido a isso, com ansiedade, não consegue dormir, vive preocupado o tempo todo. Quando se olha no espelho já começa a questionar, dizendo: eu sou feio, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o texto diz: mas antes de tudo, vivei na graça, em oração e súplica diante de Deus. Este é o remédio. Depois da oração, a paz de Deus excede todo o entendimento, o nosso sentimento em Cristo Jesus. Então, irmãos, a ansiedade, nesse tempo, neste fim dos tempos, ela está cada vez mais entrando na mente das pessoas. As pessoas estão muito preocupadas por causa de algumas coisas. Por isso que o texto diz: orai e suplicai ao nosso Deus, clama ao Senhor. Às vezes as pessoas, em vez de orar, vivem ansiosos. Acham que Deus vai demorar, acham que Deus não responde, acham que Deus não está ouvindo. Quantas vezes Jesus disse: tudo que pedir em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Quantas vezes Jesus disse: não andeis ansiosos por causa do dia de amanhã, por causa do comer, por causa do vestir. Mas ele disse: antes de tudo, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Este é o remédio para os nossos problemas. Este é o melhor remédio para aqueles que andam ansiosos. É a oração. É a oração e súplica para que a paz de Deus esteja em nossa vida, em nossa casa, em nossas famílias. É a oração, irmãos. É a oração.
Eu quero terminar lendo o texto, no verso 6, no capítulo 4 de Filipenses, diz a palavra do Senhor: Não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. E aqui está a resposta. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Antes de tudo, ore ao Senhor. Antes de você se preocupar, ore ao Senhor, clama ao Senhor para que a glória de Deus se manifeste sobre nós, para que a graça de Deus excede todo o entendimento em nossas vidas, para que o nosso coração seja guardado. Por quê? Por que o coração, irmãos? Porque é dentro do coração que sai a ansiedade, é dentro do coração que saem os maus pensamentos, é dentro do coração que vem a angústia, o sofrimento, a dor. Às vezes as pessoas querem que as coisas aconteçam logo, é de dentro do coração que vem, o coração começa a acelerar e a pressão sobe e a pessoa fica alterada. É isto que acontece. E nós temos que pedir a Deus para que Ele guarde o nosso pensamento. Nós temos que pedir a Deus em petições, em oração, para que Deus guarde o nosso coração. Esta é a mensagem para nós. Eu quero terminar lendo o texto no verso 19, no mesmo capítulo. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória por Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Um abraço a todos.